Continuando, então, a descrição das representações físicas dos dados GEL, nós tínhamos dito aqui ainda que, então, nós vamos tratar de representações físicas internas ao gerenciador de banco de dados, a do PostGIS e a do Oracle, e depois outras para transporte e armazenamento de arquivos aqui nessa sequência. Vou olhar primeiro aqui o SDO Geometry, é um padrão de armazenamento da parte geométrica do Oracle Spatial, a extensão do Oracle, do gerenciador Oracle, para dados espaciais. Essa é a primeira extensão espacial que foi criada, apoiada nos padrões nascentes da OGC. A primeira versão do Oracle Spatial foi a versão 8, e ela foi lançada tipo em 1999, já vai para bastante tempo, né? O Oracle Spatial ele aproveita as definições de objeto relacional, estrutura objeto relacional que o Oracle introduziu. Então ele cria lá dentro um tipo de objeto, né, chamado SDO Geometry, que tem essa estrutura. Aqui tem um comando SQL para a criação desse cara. Tem aqui, create type SDO Geometry como objeto. Ele tem esses 5 componentes aqui, sendo que esses 2 últimos são arrays, né, são uma espécie de um dado multivalorado, é uma matriz, uma tabelinha armazenada dentro de um atributo. Vamos ver o que significa cada um deles. O primeiro é esse gtype, está aqui, ó, e o gtype especifica o tipo de geometria do objeto. Ele tem previsão para ir a 3D, mas ainda não tem não teria um tipo ainda para superfícies, uma coisa mais tipo geocampo, não. Mas então é um atributo com um valor numérico. Esse Dzinho na frente vai indicar 2D ou 3D, ele é 2 ou 3, então, e a geometria varia nessas alternativas aqui. Ponto, linha, polígono, coleção, né, Geometry Collection, multipoint, multiline string, multipoint. Exatamente os 7 tipos lá do Simple Feature Specification, o clássico da OGC. A segunda parte é o SRID, a identificação do sistema de coordenadas. Então, ele tem lá uma tabela com as definições dos sistemas de coordenadas viáveis, possíveis, tá? E ele é usado na codificação, ele é referido a cada objeto. Então, você pode ter na mesma tabela objetos cujas coordenadas estão expressas em sistemas diferentes. A informação de SRID é por objeto, como aquela definição do tipo SDO Geometry ali mostrou. Então, a tarefa do sistema de interface, ou quem vai receber o dado, interpretar as coordenadas objeto por objeto e projetá-las de novo na tela no momento da visualização. Esse campo é numérico e ele é uma chave estrangeira para a tabela que eu estava citando aqui dos dados do sistema de projeção, né? E tem códigos aqui que são diferentes dos do PostGIS, tá? Mas isso é um detalhe. O terceiro atributo lá no objeto SDO Geometry é um ponto, é um tipo SDO Point, que já também foi criado um tipo objeto para representar pontos. Então, ponto normal, x, y. Então, se o objeto for do tipo ponto, a geometria está definida, não precisa dos outros 2 arrays que estão na frente. Se o objeto for de outro tipo, né, que dão ponto, esse valor é ignorado, ele vai estar tipicamente como nulo. Isso é um recurso válido para acelerar a seleção e apresentação de objeto ponto, porque são muito comuns as aplicações, né? A gente tem várias classes de objetos que são modeladas como ponto. Então, não precisamos olhar um array para poder diferenciar só a coordenada de um ponto. Aí vem os dois arrays, né? Um se chama SDO Elem-Info e outro SDO Ordnance. O SDO Ordnance armazena a geometria, uma lista de pares de coordenadas, propriamente dito. E o Elem-Info dá a maneira de interpretação das coordenadas, separadas em grupo, né? Como é que a gente vai interpretar o comportamento delas, de grupos de coordenadas até 3D, no caso. Vou dar um exemplo aqui com essa figurinha, um polígono com buraco, um objeto ponto e um objeto line string, um objeto linha aqui. Tá? Então, nesses casos aqui, polígono convencional é a gente ter uma sequência de vértices para definir esse anel externo em sentido anti-horário, com o último vértice coincidindo com o primeiro. O buraco, pelo contrário, é uma sequência em sentido horário, com o último vértice coincidindo com o primeiro. Ponto é fácil e linha aqui não vamos ver. Olha como é que isso aqui ficaria no Oracle Spatial. O primeiro objeto aqui é aquele polígono, o tipo dele é 2003, é um polígono 2D, tem aqui o SRID dele, não tem nada no ponto, ele tem 2 sequências no Elem-Info, uma começa no vértice 1
outra começa no vértice 8. Então, os primeiros 7 vértices aqui são o anel externo. E a partir do índice do oitavo vértice na lista, eu tenho o anel interno, que é o buraco. Tá? Então, aí tem códigos para isso. 1003 é do polígono externo, 2003 é do polígono interno. Todos dois com arestas retas. Esse 1 aqui significa arestas retas. Então, quer dizer que, com valores diferentes de 1 aqui, nós poderíamos ter definição de trechos curvos ao longo da sequência de um polígono aqui, né? Isso é relativamente pouco usado, porque tem algumas situações em que isso não é bem interpretado corretamente, não. Aí vem a lista de coordenadas. Ó. Aqui nesse caso, devia ter aqui latitude e longitude, mas enfim, é só um exemplo. Então tem uma lista de coordenadas, 006062, se a gente der um passo atrás, 006062, e assim por diante, vai descrevendo o contorno em sentido anti-horário, fecha aqui no 00, então o anel externo está fechado aqui. Essa aqui seria a oitava coordenada, eu pego o anel interno e vou em sentido horário. 2, 2, como é que fica aqui? 2, 2, sentido horário. Tá? Aí, fechado aqui o polígono. O segundo objeto é 2001, que é um ponto 2D. Essa é a redita aqui definida, a coordenada, tá? X, Y, Z. O Z está zerado, mas o resto, então, é nulo, porque é desnecessário. O terceiro, a poligonal, é tipo 2002. Tá, o SRID, ponto é nulo, só tem uma sequência de vértices. Né? O poligonal aberto é esse código 2. E está aqui a sequência de quadro coordenada na tabelinha SDO ordens contida aqui nesse atributo. Então, isso aí são extensões espaciais para... Espaciais não, digamos. São extensões de objeto, né, para os bancos relacionais, permitem que a gente tenha em colunas ou alguma coisa de tamanho variável, como esses caras aqui, saindo um pouco da lógica dos relacionais tradicionais. Vejam que na descrição do SDO geômetro não tem nada que diga coisa alguma sobre apresentação, cor, tipo de traço, espessura, preenchimento, etc. Isso é deixado a cargo do cliente. E isso é bom porque dá um isolamento completo entre representação e apresentação de cada objeto. A gente consegue gerenciar isso de outras maneiras. Tá? Também não tem nenhum tipo de codificação explícita de topologia. Quando o Oracle Spatial surgiu, o software dominante no mercado de geoinformática era o ArcInfo. E o ArcInfo codificava os dados de uma maneira associada diretamente a uma estrutura de dados topológica. Então, toda operação geométrica no ArcGIS, ArcInfo, requeria uma atualização dessa estrutura topológica. Isso tinha vários benefícios para certas aplicações, mas tinha muitos problemas para quando a gente tem, então, um conjunto maior de dados, por exemplo, quando o banco de dados cresce. Então, do jeito que é o Oracle e do jeito que são os outros atualmente, a gente tem representações que codificam a geometria de cada objeto na estrutura de dados daquele objeto. Né? E os relacionamentos topológicos entre objetos são definidos dinamicamente com funções que estão no banco no momento da realização de uma consulta ou de fazer uma operação. Essa lógica vai se repetir aqui para frente. Vamos tratar, então, agora um pouco do que é a representação geométrica internamente ao PostGIS, né, nas extensões do Postgres. Né? Então, o PostGIS foi desenvolvida por uma empresa canadense, em cima do Postgres, e acrescenta essa possibilidade de codificação usando recursos de extensibilidade do Postgres, né? E implementando dentro do Postgres o padrão da OpenGIS e usando índices espaciais, usando um recurso de espacibilidade também, de extensibilidade do Postgres, que é essa Generalized Search Tree. Em cima dela, ela implementa uma R-Tree, nós vamos ver isso mais adiante, para a gente falar de indexação. E também vai vir uma lista de funções de análise, de relacionamento geográfico entre os objetos, fazem parte do pacote, né, de extensão do PostGIS para o Postgres. O PostGIS, então, tem, para funcionar, precisa naturalmente do Postgres, que é um software livre aqui. Os índices GIS, tem aqui um link da definição deles. É usada também a biblioteca Proj 4, né, de projeções cartográficas, tá nesse site. E a biblioteca de funções geométricas chama GEOS, que é da própria Reflections, que é a produtora que iniciou o projeto do PostGIS.
né? E aí ele suporta exatamente os objetos do padrão, os tipos de geométrico do padrão OGC, ponto, linha, polígono, multiponto, multilinha, multipolígono, coleção. Os tipos, então, são especificados usando um formato chamado WKT, quer dizer, Well Known Text. Isso é hoje padrão OGC também. Tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, a inserção de um objeto numa tabela e precisa de um literal, existem funções de conversão da descrição textual da geometria em uma geometria codificada para armazenamento no banco. Então, esse caso aqui, ó, você tem aqui um ID, nome, geometria, o ID é 1, o nome é esse string aqui, e a geometria, essa função geom from text, e aqui, entre aspas, está o string de definição geométrica, que é a line string, xy, vírgula, xy, vírgula, xy, vírgula, xy, é aberto a line string, e menos 1 aqui especifica, nesse caso, o sistema de coordenadas, o sistema de projeção de coordenadas aqui. Menos 1 é um indefinido, isso não é bom de fazer. É importante que a gente sempre tenha os sistemas de projeção definidos corretamente para o dado, para não deixar margem a problema na hora da renderização. Tá? Então, existe uma versão disso chamada WKB, mas a definição geométrica em si não tem SRID. A gente tem que colocar o SRID à parte. Então, os exemplos aqui de WKT, por exemplo, ponto, line string, polígono. Olha o polígono aqui, tem um parênteses, tem um anel externo e tem anéis internos. Né? Observa aqui, então, que mesmo que o polígono só tenha um anel, ele precisa de 2 abre parênteses, 2 fecha parênteses no final. Né? Multiline string também, um line string dentro de cada grupo de parênteses, multipolígono, mesma coisa. E o Geometry Collection faz um apanhado com a definição WKT completa. Então, não tem SRID, como eu disse ali agora. Pegando o mesmo exemplo lá do Oracle, para codificar imposto disso, seria mais ou menos o seguinte. Polígono, 0060, parará, sequência de coordenadas, anel externo sentido anti-horário, anel interno sentido horário. Ponto, só o x e y, line string só a sequência de vértices. Aí, isso aqui não é a geometria completa ainda, que falta a definição do sistema de projeção, do sistema de coordenadas. Então, o que nós tínhamos lá no Oracle? Tinha um geometry type, está aqui no nome desse componente, o polygon, point, line string e os outros. Tinha o SRID, que eu vou acrescentar num comando de criação da geometria a partir desse string do WKT aqui. Tinha também, quando é pontos aqui separado, não precisamos disso, e os arrays estão embutidos aqui dentro dessas listas. Então, é bem mais simples, né, do que a estrutura do Oracle. Bem mais direto, mas nós temos que ter esse passo adicional de formatação, de formação aqui de uma variável no tipo geometry com comandos desse tipo. Existe também um EWKT, um WKT estendido que vai além do padrão do OGC, que permite que a gente coloque a coordenada Z, permite que a gente explicite o SRID logo antes, com a separação de ponto e vírgula aqui da definição geométrica, e permite que a gente tenha essa coordenada M aqui, ó, que é o que se chama de 2,5D, né? A gente tem valores x e y, e para esse par xy tem um valor de função, né? Que é uma altura a partir desse xy. Imagina uma superfície que seja uma função 2D. Então, não é um 3D completo, que você pode tudo, né? Como uma modelagem de cinema de animação. É um XY com uma coordenada a mais para representar uma elevação. Ele pode ter um 3D com uma coordenada a mais de elevação, que seria uma espécie de 3,5D. Né? Isso aqui é muito difícil de se ver usado. Também existe para os demais tipos, essa representação, inclusive, de vértices 3D para linhas e polígonos. E também existe um EWKB binário para compactar essa representação do WKT. Para codificar, decodificar geometrias a partir de WKT, WKB e EWKT e EWKB, tem uma série de funções no PostGIS. Então, aqui é uma listinha delas, tem até mais. Essas são mais tradicionais. STEXT, ele decodifica, né? SBinary decodifica e os outros codificam. E existe, inclusive, umas para facilitar, ST Point from Text, que é o geom from text gerando point, né? Então, esses detalhes de sintaxe, depois vocês veem na documentação do PostGIS, é um negócio bem direto de codificar num sentido e no outro. Essas duas aqui embaixo só que valem uma citação a mais,
que é dado um objeto com o SRID definido, essa função força um novo SRID para ele. Né? Então, estabelece um SRID para ele. E esse aqui consulta o SRID de um objeto já existente. Então, aí, para a gente inserir objetos em tabela usando literais, como aquele exemplo anterior, nós podemos fazer, por exemplo, stGeom from text, que foi o meu exemplo anterior, né? Ou outra assim, ó, stPoint from text, eu coloco lá o ponto, é mais ou menos uma coisa. Esse aqui stSetSRID, em cima de uma função que chama makePoint, que só pega coordenadas e gera um objeto ponto com um sistema de referência de coordenadas zerado. Eu faço que esse cara esteja no sistema 4326 e está aqui criado a geometria do ponto. Então, tem várias maneiras de criar as geometrias com as funções que o PostGIS oferece. Deixa eu falar um pouco agora, então, de GML. O GML, pelo nome, é naturalmente uma linguagem baseada em XML e é usada para modelar geometrias, né, para transportar informação geográfica. O padrão foi definido pela OGC e adotado pela ISO. Na OGC, a última versão de 2012, essa versão 3.3, no momento que eu estou gravando isso. E a ISO, isso virou uma 19136. Ela já foi revisada aí em 2020, né? Isso acabou de ser revisado, então está entrando essa em substituição à versão anterior, que é de 2017. Existe um GML esquema, né? Como não tem o XML, tem XML esquema, de modo que no GML esquema eu tenho esquemas chamados Núcleo Core Schemas e esquemas de aplicação Application Schemas. Os Core Schemas são explicados pelo padrão e os Application Schemas são o caminho para usuários criarem seus próprios tipos baseados nesse esquema núcleo. Um exemplo aqui para isso, para essa situação que eu tenho aqui uma classe de polígono para município, formato para agregação de bairros, e contém vias e endereços, um esquema simplesinho MTG aqui. Vamos ver como é que isso ficaria, né? Primeiro, eu teria que criar no GML um namespace. O namespace vai indicar aqui o padrão, o documento padrão do OpenGIS para GML. Né? Depois, nós vamos importar definições desse core schema. Tem aqui uma URL para o esquema do OpenGIS para o GML 311. Né? No caso aqui, esse 3.3 não está sendo usado nesse meu exemplo, já estava pronto antes dele. Né? Esse feature XSD que está aqui nesse endereço, né? Isso aqui devia ter marcado até aqui, ele permite definir os objetos geográficos usando XML Elements e XML Complex Types, que são instâncias e tipos dentro do XML. Aí o esquema teria aqui para um município um element, né, que está aqui, observa, ele aqui tem chamado de feature, né, e usa a terminologia de feature da OGC, e o tipo de elemento nesse caso é chamado usado aqui bounded by. O bounded by serve para criar um retângulo envolvente. Então, dentro de bounded by aqui na instância, eu tenho aqui o envelope, tem aqui o SRID e tem as coordenadas desse envelope. Esse envelope, então, são um retângulo dos extremos, duas coordenadas extremas, né, do retângulo. Isso aqui, pela cara, são coordenadas UTM e esse SRID aqui é de um sistema de projeção UTM. Tá? Um outro exemplo aqui do bairro, né? Tem aqui o bairro, tem o ID dele aqui e tem definido como polígono. O exterior do polígono tem um anel linear exterior, que é o anel básico de um polígono, e as coordenadas dele aqui com o último vértice coincidindo com o primeiro. Certo? Então, fechado aqui a descrição disso no GML, o resto é fechamento. Tá? Então, o GML pode ser visualizado graficamente usando XSLT, né, com folha de estilo, e renderizado usando SVG. Ele é um recurso fundamental para transportar objetos geográficos nos serviços web da OGC, especialmente no WFS. Né? No WFS, a gente faz uma requisição por HTML, né, por HTTP, né, e isso é recebido lá no servidor, formata o dado, que seleciona o dado para a gente e manda de volta em formato GML. Então, há que ter um sistema de codificação e de decodificação do GML em cada ponta disso. Os detalhes que nós estamos mostrando aqui foram assunto de uma dissertação de mestrado, o André Ora. O André Ora hoje é professor do DCC, mas foi meu aluno no mestrado lá em 2009, né? Mais ou menos 2009.
e ele criou na dissertação dele um esquema de mapeamento dos esquemas do MTG para esquemas GML, para gerar esquemas físicos depois de bancos de dados espaciais. Um outro formato aqui que está se tornando muito popular é o GeoJSON, né? Ele, naturalmente, pelo nome, deriva do JSON, que é JavaScript Object Notation, que é muito usado aqui no pessoal de JavaScript, em páginas. O criador dele não foi a OGC, nesse caso, foi a IETF, Internet Engineering Task Force, responsável por muitos dos padrões da web. E ele inclui como tipos geométricos, de novo, os nossos 7 casos, 7 tipos: ponto, line string, polygon, multiponto, geometry collection. É curioso que no padrão do GeoJSON eles são case sensitive, então tem que escrever exatamente assim, com essa capitalização. Ele também inclui outros 2 tipos, chamados feature e feature collection, para se referir genericamente a geometrias e a conjuntos de geometrias aqui no meio. Os objetos GeoJSON têm um membro chamado type, e o valor tem que ser um dos 7 tipos. Aí, sendo um desses 7 tipos, ele tem que ter um membro chamado coordinates, e esse membro coordinate tem que ter um par de coordenadas, se for um ponto. Nos outros casos, ele tem que ter um array de posições com pelo menos 2 entradas. E cada posição é um par de coordenadas, longitude, latitude, ou leste, norte, ou x, y, e é possível ter a terceira coordenada já pelo padrão. Os objetos, então, polygon, no caso aqui do GeoJSON, são compostos por um line string que está fechado, um anel linear, aquela definição igualzinha da OGC, com a última coordenada coincidendo com a primeira e sentido anti-horário, e outros anéis vão representar ilhas e buracos na mesma lógica, seguindo a regra da mão direita, né? Que é a origem dessa história de anti-horário e horário. Se for anti-horário, gera uma ilha e, ao calcular a área, da área positiva. Se for sentido horário, gera um buraco e calculando a área da área negativa. Tá aqui um exemplo no multipóligon. Tem 2 partes esse multipóligon aqui, 2 multipóligons, com as suas coordenadas aqui especificadas como arrays dentro do GeoJSON. A gente pode ter também, dentro de uma instância lá dentro do GeoJSON, um membro chamado bbox, isso vem de bounding box, que especifica o retângulo envolvente mínimo da geometria da coleção. Um negócio muito importante de perceber é que o sistema de coordenadas default de todo objeto do GeoJSON é o WS84, o 4326. Para usar outro SRID, a gente precisa ter um membro CRS, né, Coordinate Reference System, embutido lá dentro do objeto GeoJSON, que especifica ele aqui, ó, dentro do EPSG, propriedade código e ordem de coordenadas. Isso aqui se é latitude, longitude ou longitude, latitude, né? Tem um jeito de definir isso aqui. A especificação completa dele está aqui, tem 2 documentos interessantes de olhar, né? Um da IETF, né? da Internet Engineering Task Force, bem detalhadinho, e o outro que apresenta a especificação de uma forma um pouco mais amigável. Mais um componente, mais uma alternativa de representação de objetos agora é o GeoPackage. Ele é mais recente, foi criado pela própria OGC, né? E ele é um formato aberto, né? Padronizado, feito para ser independente de plataforma, autodescritivo, como é um XML, como é um JSON, e feito para transferência de informação geo. Tá? Então, ele é, na verdade, um arquivo do SQLite, que é um gerenciadorzinho de banco de dados super leve, que é independente de plataforma. E é um pacote feito para conter geometria, atributo, metadado, junto com definições para essa coisa toda funcionar de forma integrada, né? Então, ele é autocontido nesse sentido. É bastante interessante, a adoção dele está crescendo, mas ainda não tem ainda uma adoção tão universal assim, mas é muito interessante como caminho de futuro, principalmente em comparação com o Shapefile, como vamos falar dele aqui na sequência. Esse aqui é um diagrama sobre o conteúdo do GeoPackage, de um GeoPackage. O que está de cor de rosa aqui é exigido, o que está de marronzinho aqui é opcional, e o verdinho que são dados, né? Então, tudo que não é o exigido é optativo, que é exatamente o conteúdo de usuário que tem aqui dentro. Os dados vão estar no verde e os marronzinhos vão conter descrições. Deixa eu chegar mais de perto aqui. Então, olha só. Primeira coisa seria
esse GeoPackage Contents aqui, eles têm dados sobre o pacote em si, o nome da tabela, tipo de dados, título, descrições, data de última alteração, retângulo envolvente mínimo do pacote todo, um SRID do pacote todo e tudo mais. O SRID em si é referido a essa segunda tabela aqui, GeoPackage Spatial RefSys. Essa tabela, no mínimo, tem 3 entradas, 3 linhas. A do 4326, que é default, uma 0, que é para coordenadas geográficas sem definição de projeção, e uma -1, que seria para coordenadas geométricas cartesianas normais, como se fosse uma espécie de UTM sem datum, sem localização. Depois nós temos aqui as opcionais. Vem primeiro essa GeoPackage Geometry Columns e Data Columns. Então, são tabelinhas que contêm o catálogo, né, do GeoPackage. No Geometry Columns, quais são as tabelas geométricas de qual tabela, e o Data Columns, os atributos restantes, né, convencionais. As geometrias, de novo, são do padrão SFS da OGC, né, aquelas 7 que nós já conhecemos, e em seguida. Agora, aqui tem nesse canto Tile Matrix e Tile Matrix Set, são definições, configurações e parâmetros de pirâmides para armazenamento de raster, né, ou de imagens. Esse é um mecanismo baseado no serviço da OGC chamado WMTS, Web Map Tile Service. O Matrix Set tem os parâmetros de SRID, limites espaciais aplicáveis às imagens que estão no Tile Matrix, né? O Tile Matrix define as imagens em si. Os dados mesmo estão no verdinho ali embaixo. O Sample Data Tile Pyramid ali está... Sample Tile Pyramid para receber os dados. Seguindo aqui, ainda tem essa estrutura chamada Data Column Constraints, para a gente aplicar restrições aos valores dos atributos convencionais. Então, a gente pode ter 3 tipos de restrições aqui, aquelas mais comuns, uma de faixa de validade, valores numéricos, outra de enumerações, né, de valores categóricos, e uma de padrão de texto, né, tipo uma expressão regular. Em seguida, tem aqui o Feature Table, o lugar que seriam as tabelas de usuário, está com esse nome Sample, de amostra aqui, então tem um esqueletinho de tabela que ele apresenta aqui como exemplo, mas é o lugar onde vai vir as tabelas de usuário. O esquema de cada um tem que estar preenchido nas tabelas de metadados, esse Geometry Columns, Data Columns e esse Data Column Constraints, né? E só pode ter uma tabela geométrica uma coluna geométrica por tabela. Cada linha dessas tabelas aqui, Feature Table, tem que ter um identificador numérico sequencial, né, que é esse tipo gerado automaticamente. Isso compõe aqui toda a parte de dados vetoriais do GeoPackage. Se o dado é imagem, o dado raster, então teria aqui então o Sample Tile Pyramid com o dado de cada célula da pirâmide, né, nos vários níveis de resolução que a pirâmide vai oferecer aqui para a imagem. Tá? Bom, além disso, ainda tem aqui uma parte para descrição de metadados, de referência de metadados. O metadata são metadados do conteúdo e o metadata reference são meta-metadados, para explicar os padrões e formatos que estão adotados aqui. Tá? E o metadata já é um tipo de extensão, né? Então tem um mecanismo de extensions aqui, que registra as várias extensões que o GeoPackage pode ter. Tem 2 tipos de extensões já definidos no padrão, uma chamada Registered e outra chamada Community, em que a comunidade pode criar suas próprias extensões. Das registradas, várias já foram adotadas pela OGC. Por exemplo, de tipo geométrico não linear, né, que permite segmentos de curva entre os vértices do poligonal ou do polígono. Uma que cria um índice espacial R3 para ser armazenado no GeoPackage com relação aos dados que estão ali dentro, né? Isso é interessante se o dado crescer de volume. Essa de metadados é uma extensão do GeoPackage. Uma chama Schema, que permite que a gente pegue esses data columns aqui, acrescente detalhes, títulos, descrições, aquele tipo de coisa que a gente encontra em metadados padronizados por aí. Uma para sistemas de coordenadas especificados em WKT e outros tipos de extensão. É muito interessante o GeoPackage, tem um futuro bem grande, e no momento ainda não está ainda com a adoção ainda, eu não vejo a adoção ainda muito abrangente ainda, principalmente por causa da existência do Shapefile. Shapefile é um formato definido
pela indústria, né, definido pela ESRI, pela ESRI, para o ArcGIS, ArcMap e outros produtos deles, né, que é um formato muito simples, não leva topologia, né, não leva, leva alguma apresentação sim, mas principalmente armazenamento de geometria de atributos de objetos vetoriais, né, que também chama de features, e ele é um formatinho para usar no sistema de arquivos do sistema operacional, e um shapefile, na verdade, tem vários arquivos. Ele precisa ter pelo menos esses 3 primeiros, o SHP shape, que contém a geometria do dado, o SHX, que tem uma forma de indexação, mas não é bem indexação espacial, é só um índice da posição de cada feature dentro do SHP, linear dentro do espaço desse arquivo aqui, para achar as geometrias mais rapidamente lá dentro, e um DBF, por incrível que pareça. É uma tabela de atributos no formato tradicional do DBase 4, que morreu lá pela década de 90, né? Então, ele está ainda vivo aqui no shapefile até hoje, né? Então, esses 3 aqui contêm geometria, atributos e uma forma de facilitar a localização dentro do shapefile, já que o acesso a um arquivo desse é todo linear, né? É todo sequencial dentro do arquivo, está armazenado no sistema de arquivos, né? Num folder qualquer do sistema operacional. Outros arquivos podem se juntar ao shapefile, né? Naturalmente, um shapefile vai ter o mesmo nome com essas extensões variando. Então, com o mesmo nome e colocando outras extensões, você tem ainda umas coisas a mais. Então, tem, por exemplo, esse PRJ, para ter os dados da projeção e sistema de coordenadas. Esse aqui, SBN, SBX, que poderia ter um índice espacial agora do conteúdo. Um outro que é importante para nós aqui, que é CPG, para especificar o character set, o code page usado nos dados, se é o TM8, se é Latin 1, se é ISO 8859-1. É importante para a gente resolver o problema dos acentos, né, dos nossos conjuntos de caracteres nacionais aqui. E tem vários outros possíveis, estão especificados lá pela empresa, inclusive por terceiros, né, que usam o shapefile como fonte de dados. O próprio QGIS tem um arquivinho chamado QPJ, que é uma variação desse arquivo de projeção aqui, adequado para os padrões que o QGIS adota, que estão mais dentro da padronização neutra, né? não específica da ESRI aqui. Tá? O shapefile, por outro lado, é muito popular, então o formato é muito usado, muito fácil de encontrar dados nesse formato, mas ele tem uma série de limitações. Esse negócio de múltiplos arquivos no sistema profissional é bastante inconveniente, você tem que sempre juntar todos. Não adianta zipar todo e usar ele zipado, não funciona assim, você tem que deszipar o cara. Então, você fica com aquela lista de arquivinhos pequenininhos no seu sistema de arquivos. A representação adotada lá dentro é só linear, não permite embutir curvas no meio das poligonais, né? Esse é até um grande motivo dessa história de ter curvas embutidas nas poligonais, não ter sido adotado o recurso de outros formatos que não é muito usado. Muito por conta disso. O dado que está em shapefile não vai ter curva, então os outros também acabam não usando o recurso. Os arquivos estão limitados a 2 GB para o shape, 2 GB para o DBF. O DBF tem essa limitação de construção lá da década de 80, do DBase 2, né, dos origens da computação pessoal, né? Os primeiros sistemas de mais ou menos bancos de dados, né, para computadores pessoais, o DBase 2 era um dos primeiros. Eu posso até dizer para você que eu sou dinossauro com bastante ter usado isso. DBase 2 foi uma das primeiras coisas que eu aprendi dentro de uma máquina PC, pouco depois dela ter sido lançada, né? Os shapefiles também não usam nulos no DBF, o padrão do DBF permite isso, mas ele substitui por 0. Isso pode gerar um monte de problema. Outra coisa, outro problema aqui, que os nomes de atributo estão limitados a 10 caracteres, é coisa bem década de 80, 90 mesmo isso, e você pode ter no máximo 255 atributos. Os atributos podem ser float, e o float é armazenado como texto, então você pode perder precisão aqui, como inteiro, como data, que é padrão do DBase também original, mas sem hora, não tem timestamp, nem datetime, ou texto, e o texto é limitado a 254 caracteres. Então é bastante limitação para esse tipo de formato, né? Uma outra coisa importante aqui, que gera um bocado mais de inconveniência, combina com a primeira condição aqui, é que os tipos de geometria não podem ser misturados no mesmo shapefile. Então, você não pode misturar ponto com linha, com polígono no mesmo arquivo, e na hora de salvar isso, ele acaba salvando como
como 3 conjuntos de arquivos diferentes, um para os pontos, um para as linhas, um para o polígono. E isso aumenta ainda mais a quantidade de arquivos no sistema operacional. Funciona muito bem, é muito bem padronizado, é simples de usar e de codificar, muita gente suporta isso, a gente consegue importar e exportar com facilidade shapefile, encontra muito dado pronto em formato shapefile, né? Recursos mais modernos de disseminação de dados gel, como os serviços web da OGC, a implementação deles muitas vezes permite exportar como shapefile, então está ainda há muito tempo e deve continuar há muito tempo disponível, mas as limitações deles são grandes o suficientes para a gente querer, então, evoluir em direção a alguma coisa mais adequada, como o caso do Gel Package, né? Os outros, GML, eu não falei de KML, mas o KML é específico lá do Google Earth, não precisa da gente detalhar aqui. GML, KML, GeoJSON, são formatos que são principalmente usados no transporte, né? Para arquivo não é muito comum de ver arquivos prontos aí na prateleira, prontos para uso nesses formatos. É muito comum ver shapefile, né? E GeoPackage estaria, e aos poucos, tomando o lugar do shapefile nesse universo. É isso, continuamos a sequência depois descrevendo esquemas físicos.